Olá, nós somos o grupo composto pelo Gustavo, Letícia, Luísa, Marcelo, Ricardo e eu, Rodrigo. E o nosso tema do nosso trabalho é solução à vista ou distração. Então, a gente tem a escolha entre oxidegradáveis, biodegradáveis e convencionais, certo? Então, primeiramente, a gente dividiu em 5 partes, né? Primeiro, a introdução, então a gente vai começar a fazer uma discussão breve dos temas, certo? Depois a gente vai caracterizar, colocar origem e estrutura química, a gente vai fazer aplicações e comparações do tema, a gente vai fazer uma análise crítica, ou seja, a parte mais importante que a gente vai comparar mesmo, né, levando em conta o tema, que é a comparação para ver se é aquilo mesmo ou se é apenas uma farsa, enfim. E por fim, uma conclusão geral, certo? Primeiramente, então, falando um pouco da introdução, né, dos oxidegradáveis, biodegradáveis, convencionais. Mas, inicialmente, nós sabemos que o problema do descarte de plástico no mundo é algo bem sério. E, atualmente, cerca de 460 milhões de plásticos são produzidos no mundo, segundo a OCDE, e cerca desses 460 milhões de toneladas de plástico, 335 são resíduos de plástico. Então, um outro dado importante que eu trouxe aqui, né, que a gente tem aqui o globo, é que no mundo, cerca de 9% do plástico são reciclados. Então, a gente tem um dado de resíduos plásticos reciclados de 9% do plástico, do resíduo que são lixos, né? E o Brasil em si, aquilo que realmente é reciclado, é apenas 1,28%, porque existem muitas perdas durante o processo, apesar de recolher todo aquele lixo, aquele plástico, ter a separação, mas existem muitas perdas, mas o que é definitivamente reciclado é 1,28%, certo? Então, aqui fazendo uma breve, já mais para frente, as outras pessoas do grupo vão fazer essa diferenciação, mas aqui eu só vou citar um pouco por cima, é, sobre os 3 tipos aqui do trabalho, tá? Então, primeiramente, dos biodegradáveis, né, que eles são feitos de formas renováveis, podendo ser de origem natural, como milho, mandioca, beterraba, enfim, ou de origem sintética. Ela é mais ecológica do que o plástico comum, tá? Mas isso é uma polêmica, depois já vou comentar, né? Enfim. E eles ficam podendo ficar menos tempo ou não, dependendo do que os outros, tá? Por conta da parte que eles são que eles são decompostos, tá? Por micróbios, né? Que vão converter em biomassa, enfim. O que é importante falar aqui no momento, nessa introdução, é que existe uma grande polêmica envolvida essa questão biodegradável, que muitos se utilizam de usar o termo biodegradável para dizer que é mais ecológico, enfim. Só que é muito variável. Então, por exemplo, existe essa norma que eu coloquei aí, que é a EN 13432, que é uma norma europeia, que é uma certificação mesmo que basicamente que eles levam em conta a compostagem industrial, né, que é de 12 semanas, que demoraria 12 semanas para ocorrer essa compostagem, só que das embalagens compostáveis, tá? Então tem os biodegradáveis e dentro tem essas compostáveis. Só que muitos acabam utilizando essa nomenclatura e realmente não seguem esse fluxo, entendeu? Certo. Eh, e assim, tem seguindo o fluxo. Do próximo, são os oxodegradáveis. Praticamente falando primeiro do convencional, seria o de origem de combustíveis fósseis mesmo, com petróleo. Então demora centenas de anos para serem degradados. Mas enquanto o óxido degradável, ele tem seguindo nessa polêmica, que existe um aditivo pelo nome óxido, entendeu? Ele existe um aditivo para facilitar a degradação, mas você fala, pô, isso é o quê? O que, que interfere? Na realidade, não interfere muita coisa, porque ele apenas
quebra mais fácil, né, degrada mais fácil, só que os microplásticos vão estar presentes e as partículas inorgânicas e algumas partículas vão continuar presentes. Então, teoricamente, é só uma maneira de degradar mais fácil, tipo, quebrar tudo mais fácil, só que não necessariamente mais efetivo para o controle ambiental. Dando continuidade à apresentação, entramos agora para a caracterização dos polímeros, a origem e a estrutura química de cada um. Bom, os plásticos biodegradáveis, eles são polímeros que podem ser degradados naturalmente por micro-organismos como bactérias, fungos ou algas em ambientes aeróbios ou anaeróbios, processo denominado como biodegradação. É um subconjunto relativamente pequeno de plásticos, podendo ser convertidos em água, dióxido de carbono e biomassa. Em ambientes anaeróbios também é produzido gás metano. E como a biodegradabilidade de um plástico, ela está nas propriedades químicas do polímero e não na fonte de matéria-prima, os plásticos biodegradáveis eles podem ser derivados de petróleo ou bio. Bom, nesse slide podemos ver a estrutura genérica do monômero de polihidroxialcanoatos, que são biomateriais naturais produzidos e acumulados por diversas espécies bacterianas como reserva de energia, na forma de, na forma de grânulos intracelulares. Eles são degradados naturalmente no ambiente e são biocompatíveis, isto é, não estranhos ao sistema imune, o que possibilita seu uso como materiais cirúrgicos e podem ser produzidos a partir de fontes renováveis. Na estrutura do monômero de pHa, temos a constituição dos átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. E o M, presente na estrutura, se refere ao número de átomos de carbono que o formam e determina as características finais do polímero, influenciando em sua aplicação. Quando temos até 5 átomos de carbono, o plástico é mais duro e resistente, semelhante ao plástico utilizado para fazer uma régua. E de 6 a 14 átomos, o polímero é mais flexível e elástico, tais como o plástico para fazer o elástico de dinheiro. Bom, os plásticos oxodegradáveis são formados quando bioaditivos, como o amido, são adicionados ao plástico tradicional, sendo este plástico, o plástico oxodegradável, mais prejudicial ao meio ambiente do que o plástico tradicional. Um exemplo disso são os talheres degradáveis, que não são compostáveis, ou biodegradáveis, pois, apesar de serem feitos de bioaditivos, também possuem em sua composição 70% de plástico tradicional, como o polipropileno e o poliestileno. Bom, já no plástico convencional, quando o plástico convencional em si foi criado, nós tivemos como sua primeira origem a utilização do etanol como matéria-prima, mas posteriormente, por motivos econômicos, foi trocada pela nafta, um subproduto do petróleo ou pelo gás natural. E a principal matéria-prima da cadeia produtiva petroquímica e da produção do plástico em si no Brasil. Ela passa inicialmente por um processo chamado craqueamento, que resulta nos petroquímicos básicos, tais como eteno, propeno e aromáticos. O plástico, desde que foi inventado, ele foi uma grande ferramenta para a evolução humana, em especial na área da saúde. E com o crescente aumento do preço do barril do petróleo, a indústria do plástico vem procurando uma nova matéria-prima para sua produção. E, recentemente, a Braskem inventou o pseudoplástico verde, como é chamado por eles, o qual é produzido a partir do etanol da cana-de-açúcar. Bom, finalmente aqui nós temos a estrutura química dos polímeros polietileno e polipropileno, obtida a partir da polimerização dos monômeros etileno e propileno, respectivamente. Ambos os plásticos eles são muito utilizados no nosso dia a dia.
como veremos mais para frente e será falado pelo Gustavo. Olá, Walter. Eu sou o Gustavo e agora eu vou dar continuidade no que o Ricardo Cato estava falando. Eu vou falar um pouco sobre as aplicações de cada polímero, que são as suas utilizações práticas. Bom, começando com o plástico convencional, ele é o que mais se tem variáveis, né? Porque é o mais antigo, mais conhecido, o que teve mais estudos em cima. Em primeiro lugar, temos o PET, que talvez é um dos mais conhecidos aí pela população, que nada mais é do que garrafas de bebida, por exemplo, as de refrigerante, embalagens de alimento, folhas, películas, peças de computador, tubo para hemodiálise, seringa, telas para pneumáticos, entre outros infinitos usos. Em segundo, temos o PEAD, que é o polietileno de alta densidade. Ele é utilizado para fabricar bolsas, garrafas, caixas, frascos, rolhas, tampas, isolantes de fios, tubos, mangueiras e conexões de recipiente de combustível. E em terceiro, temos o PVC, que também é bem conhecido aí, né, pelos tubos de PVC. Enfim, ele é o cloreto de vinila, e ele é utilizado para fabricar filmes, laminados, brinquedos, embalagens para remédios, tubulação para água e esgoto, revestimento de fios e cabos, catéteres, bolsas de soro, entre outros infinitos usos também, como, por exemplo, o cano PVC. Tem o PP, que é o polipropileno, que são as embalagens, as películas de embalagem de alimentos, sacolas, próteses, brinquedos, caixas de uso industrial, garrafas, para-choques. E, por último, listado aí de exemplos, temos o PS, que é o poliestireno, que ele é utilizado para embalagens de alimentos, para remédios e cosméticos, para brinquedos, materiais de escritório, isopor, isolantes, reforços, embalagens para eletrônicos. Um adendo só, você vê que muitos deles têm o mesmo destino, por exemplo, embalagens. Tem PET, que é para embalagem de alimento, tem o PVC, que é para embalagem de remédio, o polipropileno, que é para embalagens em geral, o poliestireno, que é para embalagem de alimento. Então, a maioria, eles têm usos muito parecidos ou iguais. O que muda são as características de cada um e o que ele vai agregar para o produto final. Tipo, por exemplo, o PP, que ele é utilizado para películas de embalagem de alimentos. Ele tem a propriedade de que ele conserva melhor o alimento, mantém o alimento melhor da forma que ele é. E então, são parecidos, mas com objetivos e características diferentes. Aqui falando um pouco as aplicações do bioplástico, temos, por exemplo, o PEF, que é o polietileno furonoato. Ele é utilizado para embalagens de refrigerantes, para embalagens de água, embalagens de bebidas alcoólicas, para embalagens de suco de frutas, tudo que refere-se à embalagem de alimentos que tem alto consumo, alto descarte, ele é utilizado por ser biodegradável. E aí embaixo eu deixei um gráfico da produção global dos bioplásticos, tipo, para onde eles são destinados, o que é produzido. Temos o total, que foram produzidas 2,41 milhões de toneladas em 2021 de bioplásticos. E desse total de bioplásticos, temos que 48% foi destinado a embalagens, que é notavelmente o maior destino, né, desses plásticos. Em seguida, temos o consumer goods, temos fibras, temos agricultura e horticultura, automotivo e transporte. Em seguida, adesivos, depois vamos para construção e finalizamos ali em eletroeletrônicos e outros. Como embalagens, o destaque, quase metade dessa produção é destinado para embalagens. Eu fui um pouco mais a fundo e encontrei um gráfico um pouco mais antigo, que é esse daqui, que ele fala desses 40%, porque esse gráfico é um pouco mais antigo. Então, aqui está 48% e aqui está 40% para packaging. Mas já dá para ter uma noção
do que é destinado a esses 40%. Do packaging, tem o maior aí, que é o LDPE, depois vem PP, HDPE, PET, PS, PVC. Esses aqui nem todos são biodegradáveis, não necessariamente, né? Mas eu achei uma curiosidade boa para se adicionar aqui nos slides. E por último, temos o oxodegradável, que nada mais é que o biodegradável com algum aditivo. E como exemplo aí tem o PAD, que é o polietileno de alta densidade, que é utilizado para sacolas e talheres. E aí embaixo tem uma imagem, que é o bioaditivo com o metal aditivo, né, que é o que é adicionado. Ele gera plástica de resina e então gera sacolas oxodegradáveis. Olá, Walter. Oi, pessoal. Eu sou Letícia e eu vou dar continuidade agora ao nosso seminário. Vou falar um pouquinho sobre análise crítica. Aqui a gente vai fazer um comparativo, né, entre as vantagens, as desvantagens e alguns impactos de cada material. Então, para começar, a gente trouxe uma contextualização sobre esses materiais. A gente sabe que todos os materiais eles se degradam, né, caso seja dado o tempo necessário para que isso aconteça. Mas em alguns casos, o tempo de degradação ele é tão grande, tão impactante, que normalmente eles são rotulados como não degradáveis. E o tempo dessa degradação, ela depende principalmente das propriedades químicas do material, mas também é muito influenciado pelo ambiente no qual o material ele foi depositado, ele se localiza. E um fato importante é que, às vezes, materiais semelhantes eles podem demorar tempos totalmente diferentes para poder se decompor. Então, por exemplo, né, caso um dos materiais esteja no ambiente úmido e seco e o outro esteja no ambiente seco e frio, isso pode impactar no tempo de degradação. E aí, um outro ponto importante é a gente notar a necessidade do maior número de experimentos, né? Então, a gente fazer vários experimentos comparando o tempo de degradação de cada um desses tipos de plásticos. Então, a gente deve estudar esses tempos, né, em ambientes diferentes. E uma das barreiras que a gente encontrou para elaborar o seminário foi justamente uma comparação mais assertiva, né, com relação aos tempos de degradação de cada um deles e em cada ambiente, enfim. Essa foi uma das maiores barreiras que a gente enfrentou. Então, agora sendo mais direto, né, aos tipos de plástico, eu vou começar falando dos oxodegradáveis. Bom, os oxodegradáveis, como citado anteriormente, né, na parte de caracterização, nada mais é do que plásticos convencionais, que sofrem a adição de elementos para que eles possam imitar o processo de decomposição dos plásticos biodegradáveis. E aí, além disso, né, o processo, apesar de ele ser semelhante ao do biodegradável, ele não possui os mesmos impactos. No processo de decomposição dos oxodegradáveis, o material ele vai se fragmentando em tamanhos cada vez menores, mas que não se decompõem no nível molecular como o biodegradável. E justamente dando origem, né, aos microplásticos, que eventualmente vão se decompondo, mas que podem poluir ainda assim o meio ambiente. E até nas nossas pesquisas, né, a gente encontrou um relatório da Comissão do Parlamento Europeu, que ele ressalta justamente esse fato de que os microplásticos frequentemente eles acabam poluindo os oceanos, consequentemente entrando na cadeia alimentar e sendo consumidos até pelos seres humanos. Bom, além disso, é importante a gente dar enfoque ao fato de que o plástico oxodegradável ele não se decompõe, caso ele não seja exposto a uma radiação UV ou algum tipo de calor, de modo que com o tempo de degradação ele pode variar, como eu disse anteriormente, dependendo das diferentes condições climáticas de cada dia, de cada situação. O plástico oxodegradável, ele também necessita, além de condições mencionadas, né, de oxigênio para se degradar. De forma que em aterros sanitários, né, por exemplo, nas camadas mais profundas, onde o oxigênio ele é ausente, não existe pouco, né, ou nenhum tipo de biodegradação, degradação. E aí outro ponto em relação aos oxodegradáveis é a questão dos potenciais efeitos tóxicos dos aditivos residuais provenientes justamente da biodegradação desses materiais. Então, apesar de ser comprovado, né, que a degradação dos oxodegradáveis é acelerada por conta dos aditivos presentes na composição deles, ainda não tem nenhum tipo de documentação assertiva
que possa bater o martelo, né, e definir sobre a degradação completa no meio ambiente. A maior parte das experiências, né, foram feitas em um período curto para demonstrar a biodegradação completa. Então, é muito difícil, não tem uma forma assertiva de comprovar essa situação. E por fim, a gente pode concluir que é um consenso geral, né, que os plásticos oxidegradáveis se decompõem mais rapidamente em um ambiente aberto do que os plásticos convencionais, mas não existem provas concretas que comprovem a biodegradação dos materiais de maneira completa em um período razoável. Oi, professor. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luísa e eu vou dar continuidade, então, ao nosso seminário, ainda dentro de análise crítica, falando agora de outras categorias de plásticos, né, que estão englobados ainda dentro do tema do nosso trabalho. Então, primeiro falando sobre os plásticos convencionais, né, eles são plásticos compostos por um material com maior número de propriedades químicas. E o que isso quer dizer? Esse maior número de propriedades quer dizer que eles vão ter uma versatilidade de utilização muito maior na indústria. Então, por isso que eles são amplamente utilizados em diversos setores, diversos processos distintos. E além disso, né, além dessa versatilidade, eles possuem um custo muito reduzido em comparação com os demais plásticos. Então, esses dois benefícios, né, em questão de indústria fazem com que ele seja muito utilizado mais do que os outros. E aí, em compensação, já um fator negativo é que ele possui um maior impacto ambiental se comparado aos demais. Então, o que a gente tira de tudo isso, dessa análise, né, é que apesar de ser economicamente viável, ser interessante, né, na visão das indústrias, ele tem esse impacto muito negativo, né, mais do que os outros. Então, tudo isso tem que ser balanceado também. E esse impacto dele vem justamente da produção de microplásticos, né? Essas toxinas que vão para o meio ambiente acabam perdurando ali por anos e anos e prejudicando todo o meio ambiente, né? Vão para a cadeia alimentar e possuem esses impactos negativos. E a degradação desse plástico convencional ela é muito lenta, acaba durando aí em torno de 200 anos ou mais. Decidi trazer também um tema muito interessante, né, que está muito em voga hoje em dia, né, a conscientização ecológica, e fazer esse link com o tema dos plásticos que a gente está trazendo. Então, essa conscientização, ela é amplamente difundida, né, até nas empresas, né, essa análise é feita com frequência, né, de como os produtos, os materiais provocam esses impactos no meio ambiente. E algumas empresas começaram a adotar práticas mais sustentáveis, né, em razão desse tema que é mais difundido hoje em dia. E aí isso acarretou uma pressão muito grande no mercado, porque algumas empresas começaram a adotar, e as outras empresas, principalmente se forem do mesmo setor, se sentem na obrigação, né, de se adequar, de se posicionar nesse sentido, para se igualar competitivamente com essa outra empresa que adotou essas práticas, né. E aí eu me deparei, né, fazendo a pesquisa, estruturando o trabalho, me deparei com um termo que eu nunca havia ouvido falar, que é greenwashing, que nada mais é do que marketing verde disfarçado de sustentabilidade. E o que é isso? É quando uma empresa ela propaga uma imagem de empresa sustentável, de que adota práticas verdes, práticas que visam, né, esse cuidado maior com o meio ambiente, mas que na verdade não existe isso, né? Que elas na verdade, no fundo, não se preocupam com essa causa e usam dessa propagação dessa imagem sustentável somente em razão da lucratividade. E aí um último ponto é que a utilização desses plásticos convencionais ainda é muito grande, né? Amplamente utilizada em setores diversos aí. E por que isso acontece, né? Porque mesmo que algumas empresas achem interessante essa adoção de práticas sustentáveis, né? De usar um plástico melhor para o meio ambiente, elas se deparam com a questão do custo, né? E elas acabam entendendo que é um pouco mais benéfico continuar com esse custo menor do que adotar essas práticas sustentáveis. Bom, entrando agora na questão dos biodegradáveis, né, um outro tipo de plástico, ele se degrada a partir de ações de micro-organismos em ambiente natural. E essa degradação, em comparação com os convencionais, ela é muito mais rápida, né? E dura aí em torno de 3 a 6 meses. E a produção desse biodegradável, ela envolve um processo muito mais custoso de fabricação, né, que pode ser até o dobro aí dos plásticos convencionais. E esse encarecimento, né, além de envolver essa questão da produção, né, da fabricação desse plástico, esse encarecimento se dá em razão da matéria-prima, né, que é utilizada para essa composição desse biodegradável, que geralmente é o amido, o milho, a mandioca, a cana-de-açúcar, né, alguns exemplos que eu decidi trazer.
porque ocorre uma competição, né, com o setor alimentício, que também se utiliza muito dessa matéria-prima. Então, isso acaba encarecendo ainda mais e tornando, muitas vezes, inviável para as empresas, né, a utilização desse plástico, que acaba sendo de impacto um pouco menor para o ambiente. E aí, um ponto muito interessante também é que muitas pessoas têm essa visão, né, de que biodegradável é algo super benéfico, que não faz mal algum ao meio ambiente, mas que, na verdade, esses plásticos também podem gerar microplásticos, né? Então, também são prejudiciais em níveis diferentes, né? O biodegradável e o convencional. E agora falando sobre compostáveis, né, que é um tipo de plástico que está dentro da categoria de biodegradáveis, né? Esses compostáveis, eles possuem características únicas, né? E uma dessas características é essa velocidade muito maior de degradação. E além disso, né, para ser um plástico compostável, ele deve cumprir 3 requisitos básicos. Primeiro, biodegradação, então eles devem necessariamente se decompor em água ou em dióxido de carbono e biomassa, eles devem se desintegrar e eles não podem possuir nenhum tipo de toxicidade, né? Porque essa biodegradação não produz esse material tóxico. Então, se forem seguidos esses 3 requisitos, ele é categorizado como um plástico compostável. É interessante falar que essa não existência de toxicidade faz com que o composto que é gerado, né, ele suporte o crescimento de plantas. Então, isso é muito benéfico. E aí, um ponto interessante também é que essa decomposição, ela depende de condições oferecidas por grandes indústrias de compostagem, né, especializadas nesse tipo de processo. E isso acaba tornando essa compostagem muito mais custosa, né? Porque não é algo que a gente consiga fazer em casa com processos simples, menores, né? A gente tem necessariamente que depender dessas grandes indústrias e isso acaba encarecendo muito. Então, fazendo essa comparação, é isso que a gente entende, né? Que apesar de alguns plásticos serem menos ofensivos aí, né, em questão de ambiente, que eles têm esses custos muito maiores, né? E por isso que muitas vezes não são mais difundidos. Bom, então prosseguindo com a apresentação em si, eu vou estar apresentando a parte da conclusão, que vai ser mais uma comparação entre as vantagens e desvantagens de cada uma das opções, enaltecendo os impactos que eles têm, tanto no viés econômico quanto no viés ambiental. Bom, então, diante de todos os argumentos que foram expostos ao longo do seminário, a gente pode concluir que cada uma das opções possui tanto vantagens quanto desvantagens que geram impacto. Então, falando um pouquinho de maneira reduzida sobre o plástico convencional, por exemplo, sabe-se que ele, com certeza, é o mais nocivo para o meio ambiente em si, mas ele também possui o maior número de propriedades, maior número de utilização e também possui um custo mais reduzido, o que acaba tendo esse trade-off, né, que a gente vai falar muito sobre essa questão. O oxodegradável, por sua vez, eles acabam tendo um tempo de degradação mais rápido do que os convencionais, então o impacto ambiental deles acaba sendo menor, só que eles também têm a questão de produção de microplásticos, assim como os convencionais, e acabam não sendo tão interessantes para o meio ambiente, mas eles acabam reduzindo porque justamente o tempo de degradação deles é um pouquinho menor, mas eles também ocupam um custo um pouco maior, mais elevado do que o convencional em si. E aí, falando sobre os biodegradáveis, tem a questão do compostável ou não, mas falando num geral, eles acabam sendo os mais benéficos para o meio ambiente, mas também acabam sendo os mais custosos também. Então, você tem esse trade-off em relação a custo e impacto ambiental. Então, o segundo ponto é que há uma necessidade de aprofundamento em relação aos ensaios referentes ao tema. Isso já foi comentado ao longo do seminário, mas a gente encontrou uma barreira justamente porque existia uma falta de informação com relação aos tempos de degradação de maneira assertiva. Então, a gente acabava tendo que estimar, e ali tinha um range de tempo onde acabava acontecendo a degradação, e não é tão assertivo a gente trabalhar com esse tipo de dado. O terceiro ponto é que a opção ideal em todos os cenários, até então, não existe, justamente porque você acaba tendo que sacrificar uma coisa ou outra para que atenda às suas necessidades. Então, depende muito mais do que você vai realizar com o polímero em si, do que com só olhar para tudo, em geral. Então, óbvio que seria o ideal, seria uma solução onde o custo é muito baixo e o impacto também é muito baixo, só que a gente ainda não tem essa tecnologia, a gente não desenvolveu esse tipo de material ainda. Então, acaba que nenhum desses compostos que a gente estava comentando são ideais em todos os cenários. Depende muito mais do olhar que você está tendo. Às vezes, se você tiver um olhar mais voltado para a questão dos custos, os convencionais são um pouco mais benéficos para o seu empreendimento, ou se você estiver olhando para um olhar mais ambiental, acaba que os biodegradáveis,
mais especificamente o nicho dos compostáveis, são mais interessantes. Quarto e penúltimo ponto, a pesquisa em relação a esses temas são fundamentais para que a gente justamente consiga combater o que eu comentei no ponto anterior, que é esse limbo onde a gente não tem ainda uma solução que consiga ter um custo baixo e também ter um baixo impacto ambiental. Então, esse estudo ainda é muito importante, que nem já foram trazidos dados em relação à produção de lixo, principalmente dos plásticos em si. A gente vê que é uma coisa muito impactante para o mundo todo, então existe sim uma necessidade muito grande de estar aprofundando esses estudos. E quinto e último ponto é que a gente comentou bastante sobre a questão da produção em si, de como que a estrutura química do plástico em si, mas a gente não comentou muito sobre o papel da população em si na redução dos impactos ambientais. Então, todas as questões que a gente comentou, normalmente elas só funcionam, por exemplo, a questão da compostagem dos biodegradáveis, eles só funcionam a partir da ação da população também, em conjunto com a questão da indústria. Então, não adianta você ter um plástico super eficiente, mas ele necessita de algumas condições para que ele se degrade num tempo razoável e a população não ter o destino correto para esse tipo de material. Então, entra muito em jogo a questão da ação da população. Bom, para trazer de uma maneira mais ilustrativa, a gente tentou elaborar uma matriz aqui bem simples, trazendo mais ou menos como que seria, em questão de custos e em questão de impacto ambiental, o desempenho de cada uma das três opções. Então, biodegradáveis, como vocês podem ver, em questão de impacto ambiental, ele se ranqueia como o melhor, mas em questão de custos, ele está sendo o pior dentre as três opções. O oxodegradável está ali sendo um intermediário, ele não tem o custo tão baixo quanto os plásticos convencionais, mas também não tem um desempenho tão bem colocado quanto o biodegradável. E os plásticos convencionais, que é o que a gente mais utiliza, eles são mais bem ranqueados em relação aos custos, mas eles não se ranqueiam bem em relação aos impactos ambientais. Então, foi só uma maneira mais ilustrativa de trazer todo o exposto durante o seminário. Agradeço pela atenção, pela disponibilidade, e aqui estão as referências utilizadas para a elaboração do trabalho.